Como devem calcular, depois de especialistas falarem sobre direito do ambiente, o que é que compete a um generalista? Pior do que isso, a um alegado legislador. Primeira declaração de interesses. Aquilo que chamam de legislador não é uma pessoa em concreto. E, portanto, essa declaração de interesses vai no sentido de dizer que há muitas leis que se fazem no Parlamento com as quais eu não concordo e com as quais eu tive o meu voto contra e que tentei alterar e não consegui. E, portanto, o legislador é uma entidade abstrata que não se confunde muitas das vezes com aquilo que é o direito em concreto e com aquilo que são as situações em concreto. Retomo um pouco o início para vos dizer que, depois do professor Pereira da Silva, que por condições naturais nascer nos Açores e é um ilustre açoriano, por isso tive a oportunidade já de estudar algumas das suas publicações de Direito do Ambiente. Não é uma matéria que sigo com muita particularidade, mas em algumas situações, em algumas circunstâncias, às vezes é preciso estudar um bocadinho. E, de facto, o nome do professor Pereira da Silva é incontornável no direito público, no direito administrativo e, mais ultimamente, no direito do ambiente. E o Dr. Araújo de Barros, enfim, uma pessoa que me habituei a respeitar pela amizade, que também faz o favor de me dispensar, mas mais do que isso, pela competência das suas decisões e da competência das suas sentenças, que me habituei durante alguns anos a compartilhar, eu como advogado e ele como juiz de círculo aqui de Ponta Delgada. É um juiz com raras qualidades, muitas das vezes decide não muito arraigado à lei, mas mais ao bom senso. Ela acabou de o referir. É verdade que o bom senso devia ser a pátria e a madre de todas as decisões. Uma decisão judicial que tenha por princípio a lei, mas que seja afastada do bom senso, será sem dúvida sempre uma má decisão judicial. Assisti algumas vezes decisões judiciais na área do ambiente, inclusivamente, em que a decisão era justa na primeira instância, mas que passou a ser injusta na segunda instância, mas legal na segunda instância. E, portanto, às vezes o cumprimento da lei faz criar algumas injustiças. E, portanto, temos que lidar com essas situações. Mas, como o tema que nos propuseram foi aspectos contenciosos da tutela autonómica ambiental, é um tema tão específico, que pouco há muito mais a acrescentar. Em todo o caso, porque essas conferências também são um pouco a dinâmica daquilo que uns dizem e daquilo que os outros podem contradizer para criar o debate e a discussão, devo dizer também que estou em desacordo com algumas coisas que o meu ilustre amigo e o senhor desembargador Araújo de Barros acabou de referir. Naquilo que ele definiu também como sendo, digamos que a confluência de posições entre a atividade política e a atividade jurisdicional. Eu não tenho a mesma concepção que o Dr. Araújo de Barros sobre a matéria, na medida em que considero que o político, em regra, intervém num interesse público relevante e esse interesse público relevante deve ser geral. O político raramente intervém no interesse público relevante que seja concreto. Ao contrário do juiz, o juiz não deve intervir num interesse público relevante que seja geral, mas deve intervir a dirimir um conflito em concreto entre um cidadão e o Estado, entre cidadãos, e, portanto, é entre uma situação concreta criada que o juiz deve ser chamado a dirimir um conflito em concreto. E, portanto, daqui penso ter resultado uma pequena divergência de entendimento, não tanto pela doutrina clássica da separação dos poderes, do poder legislativo, judicial e executivo, que nos nossos tempos tem criado algumas nuances no sentido da cooperação ou a intercorporação entre esses diversos poderes, mas mais no sentido que, em concreto, nós fazemos coisas diversas. Bem, está na ordem do dia, em Portugal, a questão da organização judiciária. E aquilo que me parece pode integrar também o tema que hoje aqui trazemos, que é saber se existe ou deve existir uma tutela verdadeiramente autónoma do direito do ambiente ou não deve existir uma tutela verdadeiramente autónoma. Eu, nesse particular, acompanho o professor Vasco Pereira da Silva. Na verdade, entendo que a especialização deve ser a área que devemos nos socorrer para bem dos cidadãos.
bem sei que um cidadão estará pouco interessado em saber se, para a defesa do seu direito ambiental, se mete uma ação no Tribunal Civil ou se mete uma ação no Tribunal Administrativo. O cidadão quer é ver resolvido o seu problema e o seu assunto. Agora, eu não tenho dúvidas nenhumas de que uma decisão num tribunal especializado tem a probabilidade de ser uma melhor decisão do que num tribunal comum. Tem, enfim, a Europa e o mundo em geral mais civilizado tem evoluído nesse sentido, da especialização da justiça. Em todas as áreas, da medicina, de várias áreas do conhecimento, tem-se caminhado para a especialização. E porquê é que o direito do ambiente deve também ser uma área de conhecimento especializado e, nesse caso, também ter uma tutela especializada? Bem, a verdade é, como disse o professor Pereira da Silva, o ambiente tem conceitos e definições próprias. O direito do ambiente tem conceitos e definições próprias. O Dr. Araújo de Barros discordou um pouco, socorrendo-se de alguns princípios, mas acabou dizendo que o ambiente tinha um conteúdo próprio e autónomo. E, portanto, se é verdade que o direito do ambiente tem um conteúdo próprio e autónomo, se é verdade que se socorre de conhecimentos especializados e até de definições próprias que divergem, como foi explicado, da causalidade adequada, que divergem daquilo que é o conceito tradicional civilista ou até penalista, então nós temos um ramo do direito que está a conhecer passo a passo uma especialidade. E, nesse sentido, a organização judiciária, aquilo que são os tribunais, deve acompanhar também essa especialização. E aqui se coloca a questão de saber, então, se devíamos criar tribunais próprios para o ambiente, onde se julgassem todas as questões. Não me parece ser o adequado. A nossa Constituição, no artigo 209, fala nos vários tipos de tribunal que a República, uma vez madrasta para os Açores e outra vez mãe, a República contempla. Fala no Tribunal Constitucional, fala no Tribunal de Contas, fala nos tribunais, no Supremo Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Administrativo. Ou seja, concebe esses tribunais que acabei de vos referir. Então tínhamos que criar mais uma estrutura de tribunais? Não é essa a minha opinião. Na verdade, nos tribunais administrativos podíamos encontrar e enquadrar uma alternativa que pudesse contemplar a especialização do direito administrativo. E porquê um tribunal administrativo? Ora bem, as relações jurídicas estabelecem-se entre privados e entes públicos e entre públicos entre si, raramente, mas também acontece. Ora bem, neste caso, parece-me que os interesses que estão em causa relevam mais da conflitualidade entre os privados e os entes públicos. Ora, assim sendo, se uma das partes da relação jurídica é uma entidade pública, parece-me que se enquadraria melhor na definição para encontrar o ramo de especialização jurisdicional, então se enquadraria melhor nos tribunais administrativos. E, portanto, não criando um novo tipo de tribunal, o que tínhamos era que no Tribunal Administrativo podíamos caminhar para uma especialização do direito do ambiente dentro do Tribunal Administrativo. Como também, é bem de ver, não me espantaria que daqui a uns anos também os próprios tribunais, hoje já se conhece, o Tribunal de Família, como conhecem, o Tribunal de Execução de Penas, o Tribunal do Trabalho. Portanto, há várias especializações dentro do direito civil e, portanto, não me espantaria nada que daqui a uns anos se possa constituir e enquadrar essa especialidade dentro do direito administrativo. Relembro que, enquanto advogado, aqui nos Açores, onde iniciei a minha atividade, vejam lá, em 1984, já lá vão uns bons anos, quando saía essa lei que há bocado o Dr. Araújo de Barros falou da ação popular, eu coloquei uma ação no Tribunal da Ribeira Grande, então. A causa era de que agora também se falou nos últimos dias de uma separam
todas as árvores que saem da Ribeira Grande, a caminho do Mirador, todas as copas das árvores, dos plátanos, foram decepados e, portanto, ficaram só os troncos, uma coisa horrível, junto ao Mirador de Santiria. E era uma extensão de uns 1000 metros, 1000 e tal metros, que era uma coisa que durante a primavera e o verão se tornava muito agradável. E aquilo chocou-me como cidadão e pus uma ação no tribunal como ação popular. Na altura não havia tribunal administrativo, era um tribunal civil, o competente, e pus a ação popular. Recordo-me da senhora juíza, hoje em Lisboa, já não está por cá, mas na altura disse-me: o que é isso da ação popular? Não conheço isso, onde é que você foi inventar esta coisa da ação popular? Ora bem, a lei tinha acabado de sair, era uma lei muito recente. A verdade é que acabei por chegar a acordo com a Secretaria, então, dos equipamentos, enfim, das obras públicas, e eles pararam, ainda foi a tempo de separar metade do corte das árvores. Algumas ainda ficaram com a copa, enfim, a modos de não perder todo aquele campo de visualidade, mas porque o próprio secretário de então, estamos a falar de 1995, princípios de 96, se não me falha a memória, também se sensibilizou com o caso e acabou por me telefonar e disse: olha lá, não pare com essa ação, a gente vai já parar com isso, já não há mais funcionários aí a cortar as copas das árvores e ficamos por aqui e o assunto ficou resolvido. Ora bem, a verdade é que, tal como disse também o Dr. Araújo de Barros, o direito ao ambiente não é um direito que tenha sugerido aos cidadãos uma intervenção cívica ainda suficiente a modos de proporcionar a defesa de direitos difusos ou de direitos de interesse público. As estatísticas que pude consultar sobre ações de direito ao ambiente ainda eram até de 2010 e se contavam a nível nacional pelas centenas, ou seja, são muitas poucas as ações especiais do direito ao ambiente que os cidadãos, embora tendo direitos, embora não pagando custas, a verdade é que também não se exige a um cidadão que tenha que pagar a um advogado, nem se exige a um advogado que tenha que levar de graça o seu trabalho e, portanto, as organizações de defesa do ambiente também têm acesso, aqui está a Quercus, também têm acesso a essas iniciativas e estão mais bem preparadas e estruturadas, enfim, para dar uma mãozinha àquilo que é a defesa do ambiente. Os Açores, para terminar, porque eu não vou ser muito longo, na verdade, os meus dois antecessores, por direito próprio, por competência, por conhecimento que todos lhes reconhecemos, falaram não muito, mas ocuparam um pouco de tempo, e eu que não tenho grandes novidades para vos dizer, e enfim, falar também não me custa muito, mas não vale a pena alongar a minha dissertação, vou ser mais curto para que depois, penso eu, haver algum diálogo e podermos falar. Mas, para concluir, diria que nessa organização judiciária, vulgarmente conhecida agora por mapa judiciário, era possível enquadrar uma nova série de especialidades na área da justiça. Em primeiro lugar, não acabar com nenhum tribunal, que não me parece ser uma boa ideia acabar com tribunais. E caminhar no sentido da especialização da justiça. Há pouco dizia que o cidadão tanto lhe faz por uma ação no civil como no administrativo. Mas os benefícios da especialização são dos cidadãos. O benefício de ter na contraparte, no nosso interlocutor nos tribunais, uma pessoa que o conhece bem e domina aquele ramo do direito, é uma mais-valia para quem se recorre da justiça. Na verdade, como disse o meu colega e amigo Eduardo Vieira, o Presidente do Conselho Distrital dos Açores da Ordem dos Advogados, o direito ao mundo. E cada vez mais. E esse tal de legislador não para de fazer leis. Alguns até têm a mania de fazê-las com frequência. E, portanto, seria talvez boa ideia fazermos aqui um interregno. Reparem, eu tive que lidar com isso como advogado e agora estou no outro lado e percebo bem o que é que estou a dizer. É que uma lei, nós fazemos a lei, estamos bem intencionados, em princípio. Depois, quando fazemos a lei, imagina na área da justiça, onde eu estou mais agora, temos a Associação Sindical dos Juízes, que a senhora se candidatou há pouco tempo.
a Associação Sindical dos Juízes. Na mesma área, temos o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, a Ordem dos Advogados, os solicitadores, para já não falar da Comissão da Proteção de Dados, e não sei mais que, e recebemos os pareceres de toda a gente. Alguns são contraditórios dentro da mesma classe. Os juízes da Associação Sindical, regra geral, não dizem o mesmo que o Conselho Superior da Magistratura. São divergentes. E, portanto, a culpa, naturalmente, é de uma lei que vai para o Parlamento, que tem que sair do Parlamento e que não há um partido que tenha maioria que ainda tem que negociar com o parceiro do lado, que é de outro partido, e que tem que negociar aquela lei para ela poder passar, senão ela não passa. Às vezes não passa e ainda bem que não passa. Mas esse é o processo legislativo. E depois chegamos cá fora e não damos tempo ao intérprete. Às vezes nós fazemos leis pensando que o objetivo da lei é aquele, o intérprete diz que é assim, o segundo diz que ainda é assim, mas é preciso haver alguém que ponha ordem nisso. É preciso haver alguém que, por última instância, uniformize a jurisprudência. Não dá tempo, porque entretanto alteram a lei. E como alterem a lei, já a primeira já não dá tempo de fazer a jurisprudência e a uniformização de jurisprudência. E, portanto, devíamos fazer um interregno. Obviamente que é sempre necessário fazer alterações. Obviamente que é sempre necessário fazer e ordenar a vida dos cidadãos. E que a vida dos cidadãos é dinâmica e dialética e exige regulamentação. Mas a verdade é que, se nós fizéssemos um interregno durante um tempinho, não fazia mal nem à região, nem ao país. Muito obrigado pela vossa atenção.